Estamos iniciando mais um programa Viva Voz Saúde pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Hoje é dia 24 de fevereiro de 2024, um sábado ensolarado aqui na cidade, um calor senegalês, e nós hoje vamos conversar sobre um assunto que surgiu na minha cabeça há pouco tempo, mas que me remeteu à minha infância. Eu tenho algumas frustrações, assim, quer dizer, eu sou médico, né, sou fotógrafo, mas eu tenho algumas frustrações de coisas que eu não consegui fazer e fazer bem. Uma delas é ser músico, né? Eu já quis ser músico, já quis ser baterista, guitarrista, já quis tocar tantã, enfim, guitarra, e em todas as minhas tentativas eu fui reprovado, não só pelo público em geral, mas por mim mesmo. E a outra frustração é a que eu vou hoje debater aqui com o convidado, que é o ilusionismo e a magia, né? Ser mágico. O mágico sempre foi aquilo que me atraiu mais nas festas infantis, não só que eu tive na minha infância, mas também nas festas que eu fui levando meus filhos. Então, nas próprias festas dos meus filhos, tinha gente que gostava de palhaço, né? Tinha gente que gostava da Turma da Mônica, e eu sempre fiquei encantado com os mágicos. Eu achava o mágico assim, a coisa mais sensacional do mundo, e essa frustração, né? O fato de não ter sido, talvez tenha feito só aumentar a minha admiração por quem tem esse talento, né? Então, dizem que dentro lá do meio dos ilusionistas, que não se deve revelar as mágicas para não perder a graça, o mistério. Mas isso tudo nós vamos conversar com o nosso convidado, e ele é que vai dizer o que é possível revelar, o que não é possível. E eu até preferiria que as mágicas não tivessem a revelação, porque eu acho que o grande barato da mágica é justamente a surpresa que a gente, e aquilo que fica na cabeça da gente, que a gente tenta imaginar, como é que ele fez isso, como é que pode, como é que ele adivinhou isso e tal. Isso ele vai explicar um pouco para a gente. E a outra coisa que ele também vai explicar é o motivo pelo qual ele deu o título do programa como a mágica e a saúde, né? A gente sempre pede ao nosso convidado que dê o título do programa que ele vai participar. E o título que foi sugerido foi A Mágica e a Saúde. Ele vai explicar o porquê que ele teve esse insight. O nome do convidado é Henrique Misleck. Ele tem vive nesse meio da magia, né? E do ilusionismo há muitos anos. Eu o conheço. Ele também, além de fazer mágica em diversos locais, ele faz mágica na rua. E eu sou boêmio, e eu vi fazendo mágicas em várias mesas de pessoas amigas minhas ou não amigas, não conhecidas. E uma coisa que me chamava a atenção é que na mesa que ele estava assim, se apresentando, é até uma forma meio snob de dizer, mas ali fazendo magia nas mesas, as pessoas, eu ficava vendo a reação das pessoas, todas encantadas, todas rindo, ou não sei o quê. Quer dizer, ele sempre é bem recebido, a imagem que fica é de alguém que está ali fazendo uma coisa legal, né? E eu já vi algumas das mágicas. Aí eu perguntei a ele se ele toparia vir aqui hoje para conversar, para a gente ter esse bate-papo aqui sobre isso que ele faz. Ele aceitou, e para nós é uma grande satisfação. Henrique Misleck. Henrique, para a gente dar um início aqui no nosso bate-papo, fala um pouquinho da tua história. Você tem que idade agora? Primeiro, boa tarde a todo mundo que está assistindo. Boa tarde a todo mundo que está... Eu falei meio distante, né?
boa tarde para todo mundo que está vendo. Eu sou Henrique Mislek. Isso. E estou nessa há uns 10 anos. 10 já, anos. mais ou menos, muito profissionalmente dentro E que idade você está da agora? parte do ilusionismo. E eu tenho 29 agora. Então você está desde os 19 mais ou menos. Mas Mais ou quando é menos que assim, você se profissionalmente. encantou com a magia? Quando é que isso veio? Quando é que isso te pegou? Cara, essa é a primeira história mais interessante no sentido que, enquanto o senhor falava, eu fiquei O senhor está pensando no céu aqui. vendo as bobagens que a gente faz aqui. Quando você falava, eu fiquei pensando aqui, tem diversas pessoas na nossa vida, tipo, todo mundo, eu acho que praticamente, tem sempre um hobby, tem sempre alguma coisa, talvez adormecida dentro de si, né? Pensando em, eu vou seguir uma carreira fazendo tal coisa, mas eu também gosto disso aqui e disso aqui. A fotografia entra um pouco assim em mim. Pra mim né? também. Eu sou médico, mas a Viu que eu fotografia... cheguei, eu já fui tentando ver o retorno, se eu ia ver o que então. Também gosto muito. Gosto de escrever, gosto de produzir. Só que a mágica foi muito pontual para mim. Eu já era uma criança meio estranha quando eu era criança. Eu já era realmente muito estranho. Com os meus 5, 6 anos eu já li, escrevia, e isso foi... Minha mãe, assim, graças a Deus, sempre me educou muito bem, sempre me motivou muito a ser o maior e fazer e tal, mas nada que chegasse a ser prejudicial, aquela pessoa que tem uma pressão. Não. Me incentivava com pequenas coisas. Como, por exemplo, eu falo inglês fluentemente hoje em dia porque aquilo estava dentro de mim e eu fui desenvolvendo durante a vida. Minha mãe sempre batalhou muito para criar, né, meu irmão e eu e tal. Então, ela já foi doméstica, já trabalhou em diversos tipos de profissões. E aí, quando ela trabalhava de doméstica, ela me levava. Eu, criança, não tinha com quem ficar, ela me levava. E aí, o patrão tinha um fascículo que, acho que, não lembro qual que o jornal que era, mas que assinava, né, chegava lá direto. E aí tinha aquelas cartilhazinhas de aprenda inglês e tal. Então, aquilo ali era minha diversão enquanto minha mãe trabalhava, eu, criancinha, lendo e ela me ensinando em casa, escrever também, ler, etc. E aí, ali para os meus 5 anos, 5, 6 anos, surgiu no Fantástico a mágica para mim. Mas de uma maneira ambígua ainda, porque... Quem foi o Mr. M? Mr. M. Só que assim, foi muito ambíguo porque, ao mesmo tempo que eu era criança, eu tinha medo daquela máscara, obviamente. Eu também ficava encantado com aquilo e naquela curiosidade que era exatamente o propósito do programa. Tipo, ele fazia e depois, e aí, vocês sabem, intervalo, break, espere no próximo bloco. Então, assim, sensacional. E eu assistia junto com a minha mãe aquilo ali. Já Que desenhava. idade você tinha, mais ou menos? Tinha uns 7, 8 anos, por aí. Já desenhava trabalho de escola para os meus primos. Um tio meu chegava com um desenho desse tamaninho e... meu filho, faz aqui para mim... Na cartolina, meu filho trabalha, e eu fazia igualzinho. Até o Márcio, um tio meu, que eu me lembro assim claramente dele falando com a outra tia, vendo desenhar e copiar aquela coisinha minúscula, enorme, e falando, olha só, ele é talentoso mesmo, né? E não sei o que. Só que eu era criança, eu não tinha a cabeça formada para pensar assim, realmente eu tenho um talento em alguma coisa. Eu achava que todo adulto, né, incentivava o filho, o sobrinho, porque sim. E aí eu fui percebendo, conforme eu fui crescendo, que não era bem o caso. Porque eu começava a perceber que eu realmente fazia coisas que outras crianças não faziam. Então, na mágica foi assim, o Mr. M surgiu, eu assistia todo domingo com a minha mãe, à noite, como eu falei, tinha um pouco de medo. Mas eu via, ficava encantado com aquilo, então assim, ficava minucioso. Eu tentava pegar um negocinho em casa e fazer uma brincadeira lá, mamãe aqui, eu ainda falava mamãe, né, tipo, eu era bem pequeno. E aí, uma vez eu estava voltando da escola, sempre voltei da escola sozinho, perto de casa, assim. E tinha um armarinho, chama armarinho hoje em dia, não sei, tipo, uma lojinha que vendia brinquedinhos, essas Quase coisas. não tem mais, mas chama. Então, e eu quase sempre passava nessa loja, vinha alguma coisa que eu achasse interessante, que eu gostasse, pra quando eu chegar em casa e minha mãe chegar do trabalho, eu falar, mãe, eu vi um negócio que eu gostei, você compra pra mim e tal. E aí uma vez eu vi um brinquedo de mágica. E era assim, era bem bobinha, era uma coisa bem pra criança mesmo. Só que eu pedi, martelei, mãe, compra pra mim. Na época, não era um brinquedo que seria uma coisa cara, como a gente tem hoje em lojas, né? Não, era realmente uma coisinha simples, só que muito encantador, porque eu era uma criança na escola fazendo mágica para outras crianças já. Então, na escola eu já era o diferente nesse sentido também. Já, óbvio, sobre desenho eu já tinha
eu fazia trabalho de arte para os coleguinhas. Ah, desenha você para mim e tal. Então, assim, sempre tive coisas que eu gosto que eu fui acompanhando naturalmente na vida. E aí eu cheguei num limite nisso, porque eu aprendi o brinquedo, tinha 5, 6 mágicazinhas lá, aprendi. E aí eu tinha sempre aquele pensamento assim, nossa, já sei. Aí eu com a maturidade de criança que eu tinha, né, eu fazia e todo mundo, nossa, nossa, meus coleguinhas na sala. E eu ficava pensando comigo mesmo, nossa, que bobos eles são, como eles não percebem o que eu estou fazendo? Aí eu fiquei pensando, pô, não é exatamente isso, é porque eu tenho a resposta da pergunta que eu fiz. Então é por isso que eles não sabem que eu não dei a resposta. Como uma prova, né, às vezes. E aí eu pensei, beleza, mas agora como é que eu faço isso melhor? E eu sempre tive esse ímpeto dentro de mim de como eu vou desenvolver uma coisa para ficar melhor ainda, mais legal. E aí foi muito assim, muito minucioso, muito natural. Não foi de uma hora para outra, mas eu fui crescendo e adolescência E é uma coisa que você nunca parou de progredir. Nunca parei. Você nunca largou e sempre de foi jeito melhorando. nenhum, de jeito nenhum, porque o meu desafio era sempre comigo mesmo. Então, conforme eu fui fazendo e percebendo as pessoas falando e tal, eu achava que, como eu falei, eu achava que eu era superestimado. Porque não, que é isso, gente, isso aí todo mundo faz. E aí eu fui percebendo no meio do caminho disso, onde eu me enxerguei no lugar de, não, calma aí, não é todo mundo que faz Havia isso um aqui desse talento jeito. ali especial. Falei, pô, todo mundo tá falando, então é melhor eu acreditar, né? É melhor aceitar. E aí foi assim que a mágica... Aceita que dói mesmo. foi assim que o ilusionismo entrou na minha vida. E assim, muita gente pergunta isso. É mágica? É ilusionismo? É truque? Cara, eu posso dizer que é ambos. É tudo isso e, na minha opinião, é uma coisa muito minha, muito particular minha. Eu costumo dizer que eu não acredito em fazer truques de mágica. Eu não acredito em fazer a magia também. Eu acredito em provocar o momento mágico. No sentido de, quando a gente é criança, a gente acredita no Papai Noel. Isso não é real. Mas a gente acredita. Então, a gente às vezes escreve cartinha, né? Espera o Papai Noel chegar, tenta pegar ele no bote ali, de madrugada. E assim, não é de verdade. A gente cresce, infelizmente, a gente vai tendo a vida e dificuldades que existem, mas infelizmente as pessoas vão ficando mais... Não é que é ruim, mas vão ficando mais... Duras, né? Mais duras e mais distanciadas da parte lúdica da vida, que eu também acho muito interessante, muito legal. Então, assim, a sensação que eu tenho quando eu faço mágica para alguém, e às vezes um cara muito sério, às vezes é uma pessoa muito cética também, tem diferença, a gente vai chegar nisso daqui a pouco, eu consigo entender que eu provoquei uma sensação naquela pessoa que talvez ela não lembrasse como que era aquilo. Então é muito gratificante, tipo, fazer isso e perceber que a pessoa vai... Sabe? Então, assim, é uma frase minha, é uma coisa... Aliás, tá patenteado, hein? 25 centavos toda vez que alguém disser isso. Brincadeira. Qual é a frase? A mágica não é o ato, é o momento. Não é o que eu fiz e nem como eu fiz. Mas é como você se sente sobre isso. Então, pra mim, a mágica é isso aí. Então, eu dei o título do programa de A Mágica e Saúde nesse sentido. Tem dois lados de uma mesma moeda. Ou você assiste e se encanta, fica contente, ou você treina, porque também dá para treinar, não quer que você abandone querer fazer mágica não, porque vai ser muito legal. Você acha que ainda tem chance? Claro que dá, claro, tem toda uma jornada mágica aí pela frente. Ou você se torna saudável na sua consciência, aqui dentro, fazendo isso para alguém também. Assim como a gente pode fazer uma coisa, um gesto bom para alguém e se sentir bem com aquilo, eu acho que na mágica também. Então fazer mágica faz bem para quem está fazendo também. Eu acho que faz bem para ambos. E é muito como a coisa do palhaço, né? Aquela coisa, o palhaço às vezes faz todo mundo rir ali, mas quando desce a cortina ele tá triste. Não, óbvio, como qualquer ser humano, a gente tem momentos e momentos. Mas eu posso estar muito chateado, muito mal com alguma coisa, ou preocupado com alguma conta, uma coisa assim. Mas eu chego numa galera, faço uma mágica, e a reação deles me dá uma energia do tipo, sabe? Nossa, que incrível. E não vou falar aqui, mas geralmente são muitos palavrões, inclusive, que tem maneiras diferentes de receber a mágica, de reagir. E aquilo dá um gás já para, como você falou, à noite, às vezes na rua,
para eu ir na próxima mesa, para ir no próximo grupo de pessoas. Então, enfim, é muito gratificante. É muito... Nessa parte, é muito gratificante. Então você começou em criança, mas você diz assim, profissionalmente, eu tinha 19 anos. É, tem mais ou menos 10 anos já. E aí, como é que entrou essa coisa do profissionalmente? Profissional Você foi... assumiu que eu sou isso mesmo e Foi vou viver disso. Foi meio sem querer, vou ser sincero. Foi assim, meio do nada. Como eu falei, eu sempre falo isso em tudo que é lugar que eu vou, assim, a maior base de caráter e de educação e exemplo, ser o exemplo ou não dar maus exemplos, etc., que eu tenho na vida, é minha mãe. Como é que é o nome dela, que a gente ainda não citou? Miriam, Dona Mimi. Miriam? Miriam. Mimi. Vamos fazer o merchandise aqui, ó. Frango assado da Mimi é delicioso. Enfim, ela... Mimi, tamo junto, hein? Pediu um frango. Divulga esse programa pra gente aí, pra todas as amigas. Ela tem muita gente. E ela me ensinou tudo isso e tal, só que na minha fase da adolescência, eu parei de ser criança a ponto de acatar tudo e qualquer coisa sem razões. Acho que como qualquer adolescente, né? Então, também vendo a criação que minha avó, que Deus a tenha, a mãe dela teve com ela, começou a existir um atrito entre nós dois nesse sentido. Eu tava já ficando grande, tava 15, 16 anos, e minha mãe era uma coisa meio... Eu morava perto de casa, eu estudava perto de casa. Morava perto de casa, olha só. E era de dia, de manhã. Eu era levado na escola bastante, muito mesmo. Você era o quê na escola? Levado. Nossa, eu dava trabalho, trabalho. Mas assim, eu dava trabalho de uma maneira que eu pensava comigo mesmo. Eu não quero ser cobrado. E para eu não ser cobrado, eu quero zoar, eu quero brincar. E para eu poder brincar, eu faço todas as tarefas antes. Então, meus coleguinhas de sala e eu, a gente apostava corrida para fazer todo o dever, copiar, responder, tá? Para ter o resto da aula livre para aloprar geral. E aí, tinha época que a gente não fazia prova. Tinha época que a gente já estava com tanto ponto já que não precisa. A gente ia no dia de prova por diversão, para ficar brincando com os outros colegas. Vocês estão fazendo a prova, a gente está aqui provocar, né? E aí começou a acontecer isso, porque eu estudava de manhã, de dia. E nessa época minha mãe já trabalhava em casa, com o próprio negócio dela. E meio que brigava comigo, porque não, você não pode pegar a rua do lado, ao invés dessa aqui, para voltar para casa. Você não pode ficar, 10 minutinhos a mais, fora da hora de chegar. Óbvio, hoje em dia, como adulto eu entendo, mas... Gente, era meio-dia, era pertinho. E eu ia numa rua diferente da que era o caminho exato, porque todos os meus colegas iam por essa rua também. Então a gente estava todo mundo junto. Aí foi a época que eu comecei na vida a questionar. Mãe, tá bom. A senhora não quer que eu faça isso, mas por quê? E mãe e pai geralmente não gosta de ouvir um porquê. Tanto não, chamam de aborrecente. Porque eu mando em você e eu não... Não. Isso. Aí quem manda em casa sou eu. Tá, mas assim, não tem nada demais. Não, tem demais sim, eu não quero, e eu que mando. Então, assim, foi uma situação, depois outra, e era sempre coisa assim, a menos, de fato. Aí, rebelei, fui morar com o pai, com a família do meu pai e tal. E quando eu comecei a trabalhar, né, me sustentar, e, obviamente, já com meus 18 anos, eu cheguei num trabalho de passador de pizza. Assim, eu tava sem dinheiro. O que é um passador de pizza? É tipo um rodízio de pizza, que você vai lá na cozinha, pega a pizza, vai oferecendo pro pessoal e tal. Só que eu já fazia mágica, então eu já gostava de fazer mágica. E foi uma sacada que eu tive também, né? Todo mundo pensava o quê? Na caixinha, na gorjeta. Então, isso era muito engraçado. Todo o grupo ali era passador, o nome da função, todos os passadores na cozinha. E olha só, ganhei aqui, ó, R$5 agora. Não sei o quê. Tá. Aí um belo dia eu pensei assim, será que quando eu deixar a pizza na mesa e fizer uma mágica, será que eu ganho também dinheiro a mais, assim? Aí eu falei, vou testar. Aí comecei a chegar. Cara, essa é uma das mais bobas, assim, na época que eu fazia. Aqui, vou até mostrar aqui, dá pra ver nessa câmera aqui, provavelmente. Chegava na mesa, com a pizza. Pra quem está, né, nos ouvindo no rádio, você acabou de tirar os anéis, né? Tirei os anéis, vou usar um só. E aí, o senhor Alexandre vai ver acontecer diante dos seus olhos.
Então, até aqui um anel, né? Aham. E aí, geralmente não era meu, era de alguém. Eu colocava a pizza e falava, nossa, que anel bonito, eu posso ver uma coisa aqui nele que eu achei interessante. Acho que eu vi na internet um parecido. A pessoa já... Eu não falava, vou fazer uma mágica. A pessoa já me dava... Falou, não, que estranho, ele tem... Tá pegando aqui, né? Fala, que estranho, ele tem um material diferenciado que a gente aperta assim e ele desintegra, né? Desaparece. Ué? Então você consegue... E aí aqui já tinha um susto. E aí, a galera Como já... eu tive agora, cadê o anel? Aí continuava, seguia o fluxo. Eu tenho uma caneta aqui que geralmente eu escrevia no guardanapo ou alguma coisa. Meu Facebook mesmo, a gente tá aqui. E o segredo é que eu uso a caneta justamente para poder guardar secretamente um anel depois. Então eu fazia isso, aí já ali eu ganhava tipo 5, 10 reais. E eu, opa, então vou fazer mais. E aí tinha o certo nosso e tinha o que a gente ganhava por fora, né, ali apresentando. Apresentando, no caso, eu fazendo mágica. Aí pegava também, fazia isso. Vocês veem aqui, né? Aqui, ó. Pegava, fazia isso. Você pega o anel, tira, joga pra cima e ele volta pro dedo. Eita. Isso é bem visual. Então, assim, uma coisa visual que funcionava... Faz de novo. Pode fazer de aquela novo? coisa, né? Existe a regra que não pode repetir, então mas tá no meu bom. caso eu posso sim. Porque, assim, como é um anel de mágico, ele funciona diferente de anéis comuns. Eu posso puxar, certo? E ele não vai sair se eu não deixar. Agora, se eu realmente deixar, a gente tira. E aí você só faz assim, ó. E é um jeito muito Caramba. tranquilo de fazer, você voltar. É que não sei se dá pra perceber, mas aquele é aberto no meio. Então você pode apertar ele e ele realmente é antigravidade. Não, eu não tô explicando de verdade. Viu só? Né, seguir a linha, assim, o que me Eu plantou. não sei se você lembra que houve uma campanha contra o Mr. M, Não, gente, isso... porque ele estava revelando, né? Aí o Sindicato dos Mágicos, eu não sei se era a associação, foi contra ele, né? Não, então, tem uma grande história sobre isso, porque, assim, como ilusionista profissional hoje em dia, tá bom aqui, né? Eu acho que eu dei uma saída. Eu entendo que havia um marketing, era o que era vendável dizer o mágico mais odiado de todos os tempos, quebrando o pacto dos Cid, mágicos, Cid Moreira. Cid Moreira. E vendável pra caramba. Nossa, o cara revelou os segredos. Então, balela essa história de que queriam matar ele. Isso não existe. Assim, não existe. Vamos matar esse cara porque ele não tava falando de uma máfia chinesa e tal. Não, ele, cara, como artista qualquer. Tá. Só que, profissionalmente, eu tenho dificuldade em gostar de algumas atitudes e diferenciar umas das outras. Por exemplo, existe ensinar mágica e existe revelar. Então tem uma grande diferença entre uma coisa e outra. Eu posso chegar para você agora e aqui ao vivo mostrar como eu fiz, ensinar tecnicamente como é que você se move, etc. Show de bola, a gente está aqui no entretenimento e tal. Porém, eu estou ensinando isso para te motivar a querer fazer mais, querer praticar e aprender mais mágica. Só que assim, eu mostrar uma coisa simplesinha não está banalizando outros artistas. Então eu tenho uma dificuldade com isso. Por exemplo, eu tenho um curso de mágica, que é um vídeo enorme, ensinando várias no nível que eu faço mesmo, porque eu criei atalhos para ser fácil para outras pessoas reproduzirem Você muito tem parecido. um curso no YouTube? Tá no meu... seu tá canal. até na bio do meu Instagram, que é Mislick, lá na bio. Você parcela, enfim, não é caro e é muito, muito conteúdo que vai agregar, assim, para você se divertir em casa. Às vezes não é para você ser um mágico profissional, mas fazer com a galera em casa, fazer com os amigos no bar e esse tipo de coisa. Então é muito voltado para esse nicho. Só que assim, eu tô cobrando, né? Eu vou ganhar com isso, obviamente. E a pessoa que compra vai ganhar com isso também. Sim. Porque assim, o que eu mais ouço na noite... Quem se beneficiar da mágica da pessoa que aprendeu também vai se beneficiar. Também, tipo, o que eu mais ouço na noite, de homens, na maioria das vezes. Eu chego, faço uma coisa ou outra, e eu vou falar de uma maneira mais disfarçada, mas vocês vão entender. Rapaz, se eu soubesse fazer isso aí
Aí sabe aquela olhada, tipo, Sim. "Oh, se eu soubesse isso que você faz, e não sei o quê. Porque, como você disse, a galera vê eu numa mesa, às vezes, com moças muito bonitas em volta e ali, e admirando, batendo palma. Então, tem uns caras que às vezes tentam se aproveitar disso, é engraçado. Tem gente que tem uns caras que às vezes chegam assim, e até quando eu gosto da galera, eu até faço de propósito. Eu chego numa mesa só tem homem, um exemplo. Aí eu vou lá, faço um monte de mágica, e os caras estão já há um tempo olhando uma mesa ali com umas meninas que eles gostaram, né? E aí sempre um outro fala assim, agora vai lá e faz lá pra elas lá, fala que eu que pedi. Aí calma aí, né? Pô, agora eu vou ficar aqui. Mas assim, quando eu tô ali trocando uma ideia, eu acho que são uns caras legais, eu boto essa pilha também, eu acho divertido. Eu falo, não, eu vou lá, vou falar que. É interessante. Então eu voltei esse curso pra isso. Tem mágica pra aprender o número de telefone da menina, tem mágica pra Tem você mágica passar para o aprender seu. o telefone. Tem muita coisa assim. Tem mágica que você pegar um objeto ali, fazer uma coisa na hora, com um objeto de cotidiano. Então, O objeto tá na mesa, um copo, tipo um isso. talher. A primeira que eu ensino lá é essa daqui, por exemplo, do isqueiro. É. Você pode pedir um isqueiro emprestado para alguém, que já é um ótimo rapport, ótimo jeito de chegar, né? Uhum. Você fala, me presta seu isqueiro, aí a pessoa te entrega. Aí você... Cadê a do meio, né? Aí você mostra... Vou fazer aqui assim, ó. Levanta mostra, um pouco mais. Isso. Mostra aqui os logos, os desenhos e tal, né? Aí quando você pega, você fala, nossa, que estranho, né? Ah, por quê? Não, porque esses desenhos aqui geralmente não são desse jeito. Aí você troca. E some tudo e fica completamente sem nada. Em ambos os lados. Pode colocar de volta. Aqui, meu irmão, você já conseguiu uns gritinhos. Já conseguiu um olhar impressionado. A partir daqui, você vai em direção a muitas outras coisas. Você vai ter repertório pra estar ali conversando, pra estar ali brincando durante... Então, assim, é tua. Se dedicar, é tua. E o ponto que eu falei, o jeito que eu comecei a trabalhar fazendo... Isso. Que você se assumiu como profissional. Exatamente. Na pizzaria era um bônus. Era uma coisa que eu você fazia. Tinha o salário, mais os exatamente. 10%. Para ganhar um a mais. Só que eu sempre fui um cara muito... Minha família é enorme, minha família é muito grande. E eu sempre fui um cara muito... Por isso que eu queria ir pela rua diferente com meus amigos. Eu sempre fui esse cara fraternal com as pessoas que estão próximas a mim. Então eu sempre quis a ideia de... Vin Diesel, família. A ideia de meus amigos são parte da família e tal. Uhum. E aí uma vez saiu todo mundo, os colegas... Eu só fazia mágica maiores no trabalho quando fechava. Pra eles, com eles, brincando com eles, com meus colegas de trabalho. E aí um dia todo mundo falou, vamos na Lapa curtir uma noite, né? Dar uma volta. E aí foi todo mundo. Pra quem não é do Rio, Lapa é um... um bairro boêmio aqui no do Rio de centro Janeiro. da cidade e tal. Então fomos pra lá. E assim, foi muito legal. Foi muito legal de várias maneiras. Eu não tinha hábito de sair à noite ainda, assim, com uma galera. Eu tava novo, tava ali com 18 anos. Só que o que foi interessante foi que eu curti tanto aquela sensação de estar ali um grupo, todo mundo junto, e a gente íamos em um bar, íamos em outro. Eu inclusive, é engraçado porque hoje em dia eu tomo cerveja de vez em quando, mas eu não bebia. Eu não bebia por coisa da minha cabeça mesmo, não bebia, não ligava. Então eu gostava de tomar energético, refrigerante, e eu gostava de estar com as pessoas ali se divertindo. Nesse dia fatídico, todo mundo bebia. E tirando eu na época. E aí foi ficando tarde, o dinheiro acabou, a bebida acabou, todo mundo miou o rolê, todo mundo queria ir embora. Só que eu tava numa êxtase de diversão ali naquela noite, eu falei, não, gente, calma aí. Não vai embora não, me dá 20 minutos. E aí todo mundo, mas por quê? Não, 20 minutos, só vou testar um negócio. Cara, fui numa mesa com um jeito muito errado de chegar, porque eu não era profissional ainda, mas cheguei, era um casal, inclusive se estiverem assistindo isso aqui, se vocês lembrarem disso, lá na Lapa, bem ali na esquina lá principal, eu cheguei, pessoal, tudo bem, boa noite, eu sei fazer mágica e eu quero fazer uma proposta, e a proposta foi exatamente essa. Posso fazer uma mágica para vocês e se vocês gostarem, vocês me pagam depois quanto quiser. Não, faz aí, quero ver, fiquei curioso. Então eu tava sempre com baralho porque eu fazia pra brincar. Fui lá,
eu fiz exatamente isso aqui. Eu faço até hoje, porque Geraldo, eu gosto está muito. direitinho a imagem aí, se está Gosto aparecendo muito. tudo. Eu vou cuidar. Quem estiver nos vendo, ouvindo pelo rádio, ele está aqui abrindo um baralho. Estamos agora abrindo um leque de cartas e você acompanha no audiodescrição desse vídeo. Isso. Bom, assim, a gente mostra as cartas, você pode entregar para a pessoa embaralhar, se quiser. Embaralhar. Aliás, vamos fazer sério, né? Agora vamos fazer. Vamos lá. Ah, Vera, Deixa eu ver pode se eu- misturar, Alexandre, por favor? Eu não sei, tá vendo? Ah, é isso que ele está que eu disse tentando, que não leva tentando jeito? me convencer Toma. que não vai conseguir fazer. Mas ó, vou dar mais uma aqui para ficar bem misturado então, hein? Assim. E aí você pode... Como a gente tem um retorno, eu vou fazer o seguinte, eu vou virar, vou colocar... Na mesa não pega, né? Vou fazer o leque aqui. E aí depois que eu virar de costas, você, por favor, puxa uma carta. Eu vou ficar Tá bom. olhando para cá o tempo E aí o que eu faço? Eu Puxa puxo a massa no e faço o foco, quê? Mostra no foco, na câmera. E depois Não mostra eu pra mim. guardo aqui comigo. Não, é tipo, vê se focou ali, para ter certeza Peraí. que pega uma. I'm not seeing. Tá vendo nada? E essa aqui, ó. Aí, Peraí. Aqui deu pra ver. pegou? Pegou, agora eu vou guardar. Não pegou ainda? Tá Então, sem ó, foco? vou continuar Peraí, aqui tá parado, sem é. foco. Não vou. Geraldo vai botar no foco lá. Continuo travado aqui, hein, pessoal. Não estou vendo absolutamente Pronto. nada. Foi? Foi. Então, assim, uma carta em 54, certo? A gente pode... Ah, posso voltar agora, né? Ó, eu vou passar assim. Em qualquer lugar do baralho que você se sentir à vontade, confortável, você pede pra eu parar. Qualquer lugar mesmo. Para. Aí. Então, coloca aqui sua carta, por favor. Aqui no meio. Pessoal, bem no meio, ok? Aliás, ó. É essa mesmo, né? Bem no meio, acompanhe a carta. Fazer aqui de olho fechado pra ver se funciona melhor. A gente embaralha. E aí eu posso fazer uma coisa... É mais ou menos assim. Pulou aqui. Não tenho certeza. Mas eu acho que era... Eita! Isso, mano. Parece... Exatamente. Cara, isso é interessante porque... Daqui pro Não, pro fazer o pessoal contrário ver agora. de novo. Isso é interessante porque... pera. Aqui, pegou. É interessante porque é o rei de espadas com certeza. Isso. E se eu tivesse ido no meu primeiro palpite, eu iria errar. Eu fiz assim, ó. E eu imaginei que na verdade seria o 4. Eu tava muito na dúvida se ia funcionar ou não. Então, felizmente deu certo. E aí consegui, né, trazer saúde. Consegui. É porque assim, depende também do jeito que você segura. Você pode segurar assim ou assim. Ou se você virar pra cima, Eita! vai continuar sendo a carta escolhida, né? Enfim, nessa hora eu faço essa mágica pro casal. Olha, na hora da edição do vídeo, eu vou parar a imagem botar meu nesse frame a momento, frame aí. vou botar de novo em câmera lenta. Olha, você que tá no YouTube, depois que já tiver postado, vai lá no diminui a velocidade, vê se dá pra pegar Me alguma coisa. cobrem, porque essa... Comenta aqui embaixo, inclusive, se você me pegou ou não, entendeu? Gente, fui eu que tirei a carta, eu tirei o rei de espadas. E é absolutamente um Eu baralho comum. acompanhei tudo Pode ver. aqui, só tem um rei de espada aqui, não tem... Nossa Exatamente. Senhora. Que É por isso que eu sou louco com mágica. Ó, tem que aprender. Eu vou ensinar hoje, ensinar uma mágica hoje. Então, o que aconteceu nessa hora, voltando ali na mesa, no casal? Fiz isso. Meus colegas estavam esperando, próximos até, estavam ali do lado. Fiz essa mágica, ganhei R$10. Eu lembro até hoje. Eu fiz uma mágica, isso aqui, que eu fiz agora, e o cara me deu R$10. Já dava pra uma cerveja na época? Já. Uma cerveja Mas você grande. nem bebia. Só que eu nem bebi. Eu tava no intuito de conseguir grana pra Arrumar comprar cerveja. Cerveja pros Meus amigos. amigos ficarem lá. E é porque eu tava me divertindo. E aí ganhei 10. Falei, olha, vou na mesa do lado, porque não é só R$10 não, deixa eu ver se eu consigo mais. E eu fui fazendo, fui na mesa do lado, depois na do lado, e aí já ficou 20, já ficou 30, já ficou 40. Aí eu, quando bateu ali os 40, eu já fui na adegazinha que tem lá, já comprei umas bebidas, cheguei de sacola, falei, pessoal, aí. Todo mundo, como assim? Eu não quis contar na hora, porque eu não tava levando muito a sério, não quis contar. Eu falei, não, caminhão virado, né? Não sei, ó, tá aí, pô, tá reclamando, agora tem cerveja. Não, vamos ficaram ali. Enquanto meus amigos se divertiam, eu também tava me divertindo, obviamente, só que eu também me divirto fazendo mágica.
Então, A reação das pessoas também. então o que eu fiz? Fui fazer mais. Só pra ver qual é. Eu falei, ganhei o dinheiro aqui, né? Pô, todo mundo que eu fiz gostou, consegui um retorno. Fui indo. Brother, quase 6 horas da manhã eu tava na Lapa ainda. 6 horas da manhã. Quase 6 da manhã eu tava na Lapa ainda. Já tinha feito mágica em tudo que era mesa, de tudo que era bar diferente. Foi a primeira vez que isso Primeira aconteceu? vez. E terminei a noite com uns 400, 500 reais. Que eu nem contava. Eu chegava, fazia mágica, ganhava dinheiro, pegava, guardava no bolso, nem contava quanto foi. Enfim, eu falei, em uma noite eu fiz 500 reais. Isso paga uns bons dias de trabalho meu na pizzaria. Oi, patrão, tudo bem? Olha só, vou te agradecer muito pela oportunidade. E é que eu tenho que dizer que surgiu uma outra coisa aqui, eu tenho que, né, tentar ir adiante, fazer melhor cada vez mais e tal. Então, tô te agradecendo, te avisando que não tô saindo, porque era também freelancer, então era bem mais prático de eu poder fazer isso. Não tinha carteira assinada. Né? Basicamente, o que eu fiz? Obrigado, porém, eu sei como eu ganho mais. Então, e aí ficou sério. Aí ficou todo final de semana, bairros boêmios, vamos fazer mágica. E aí virou, além de minha renda e meu trabalho, virou um treino também. Tanto midiático para gente conversar e social para vocês. Cara, óbvio, tem milhares de coisas que não dá para nem explicar aqui como é a noite no underground, nos bastidores. Detalhes minuciosos que tem gente que olha de fora, tipo, não imagina que existe, que é Dá um assim, exemplo. que não é. É complicado. Um exemplo assim muito nítido que você pode ver em qualquer lugar acontecia muito na Lapa isso, inclusive. Eu chegar e, inclusive, a Lapa é um lugar muito diversificado, né? Mas eu chegar, às vezes, tá ali a galera na mesa sentado, só, licença, boa noite, e alguém fala, não, obrigado. Você não tinha dito... Nossa, eu ficava puto às vezes. Eu falei, peraí, você falou não, obrigado por um boa noite? E eu já falava, já não de raiva, mas Sim, eu falava pra... já meio duro. Se liga aí, hein, te dei boa noite, você falou não... Porque assim, óbvio, eu vou propor fazer mágica para um grupo ou não, mas eu quero no mínimo que alguém tenha educação de ouvir a proposta. Uhum. Tudo bem, eu posso ou escutar Sim. só, não quero, show, mas por boa noite eu bolava, falava, calma aí, né? Respira. E eu entendo que isso é o modus operandi. Quando você tá na noite, é o automático que as pessoas têm, muita gente tem. Mas toda hora para alguém. Então... Só que assim, isso é uma coisa até de consciência de se pensar. Pô, já que toda hora para alguém, todos esses alguéms é um grupo específico que para você não tem relevância para você dar atenção e responder boa noite de volta. Então eu já consigo colocar um pensamento do tipo, não, mano, calma aí. Tudo bem, toda hora passa alguém, mas assim, eu sou mais um, mas eu não sou o mesmo. Não sou o cara que passou meia hora atrás dizendo que queria 25 centavos e... para comprar uma cachaça e pelo menos ele estava falando a verdade. Porque isso acontecia lá, era muito engraçado até. Quando eu tô fazendo mágica, às vezes eu tô em pé, tá todo mundo sentado, parece para quem olha de fora que eu sou o brother ali de todo mundo, que eu não tô trabalhando. Isso. Então é até natural, já aconteceu muitas vezes, de alguém interrompendo aqui, nossa, no momento que seria incrível, sabe, assim, tô ali fazendo a mágica e tal, aí vamos supor que você pegou a carta, eu peguei, na hora que eu vou fazer assim, e eu falo, olha agora. Aí chega um cara. E atrapalha, porque ele quebra o timing da coisa, porque ele, oi, não sei o quê, ele quer um cigarro, ele quer uma moeda, ele quer... E aí... No meio da mágica. No ápice da mágica. E isso eu falo assim, começou a me aborrecer e chegou uma hora que isso me engrandeceu por dentro de uma maneira que eu carrego isso pra vida inteira, pro resto da vida. Vamos ter empatia com a pessoa que vai... Por exemplo, eu também... Isso é meu, assim, porque minha mãe, como eu falo, sempre me ensinou. Você tem que correr atrás, você tem que fazer o seu. Então eu também não acredito nessa história de... me dá aí... Brother, não. Faz alguma coisa. Ganhe. Conta uma piada pra mim que você ganha. Mas de graça. E eu ficava puto por isso. Porque eu tô ali na mesa me dedicando a algo para ganhar algo.
Então, quando um cara chegava e falava que não, só porque eu tô falando a verdade, eu falo, tu não faz mais que tua obrigação. Falar a verdade, tudo tem que falar, já tá certo. Mas aí, uma vez, foi isso que aconteceu. Eu tava num momento muito específico. Era uma que depois eu acho que até vai dar pra eu mostrar aqui. Eu fiz isso na Globo, inclusive. Fiz com a Galisteu, inclusive. Vou falar pra vocês um amor de pessoa, hein? Beijo, Galisteu. Adriane Galisteu. Se estiver assistindo a gente agora. Resumindo, era o momento... Se não estiver assistindo, vai assistir depois. Espero que sim. Era o momento épico da mágica, era aquela que eu guardo pro final, porque eu também trabalho tudo direitinho, assim, você começa de leve e eu vou escalonando até o grande épico que der pra fazer naquele dia, naquela situação. Na hora de... Já tava uma vibe muito legal, já tava muitas palmas toda hora, cada mágica que eu fazia, mas na hora de boom, assim, o cara chega. Oi, pessoal, alguém aí me dá um cigarro? Aí eu, puto demais já, porque quebrou o time, eu virei e falei, peraí, o que você pode fazer pra merecer isso? Eita! E fiquei muito sério, assim. Aí ele, não, eu só quero um cigarro. Eu falei, e eu só quero que você ganhe o cigarro. Vamos fazer o seguinte, eu tô aqui fazendo mágica, cara. Eu não sou o brother que já tá aqui há um tempão, que a gente é amigo há muitos anos. Tô trabalhando, tô entregando algo para receber algo. Eu quero que você seja mágico? Não. Mas eu quero que você, sei lá, entrega alguma coisa. Entrega alguma coisa agora que você pode até ganhar mais do que um cigarro. E isso foi uma virada de chave na minha consciência, porque, primeiro de tudo, o cara comprou ideia. Então isso já foi muito, né? Porque geralmente o cara era meio que não liga, então não dá atenção. Mas o cara comprou ideia e eu falei assim, mágica você deve não saber, mas uma charada, uma piada, alguma coisa, qualquer coisa. E a mesa também parou pra ver ele fazer. O que foi muito legal pra mim. Eu tava puto, já não tava tanto nessa hora. Eu falei, pô, legal. Eu gostei disso. E aí ele falou, vou fazer uma charada. E aí a charada dele foi ele dizer assim, inclusive a resposta tá na pergunta. Você sabe a diferença entre uma mulher baiana e uma mulher carioca? Aí eu parei. Nunca ouvi essa, né? Parei, fiquei pensando. Não sei, a mesa parou e também ninguém sabia responder. E a resposta estaria na pergunta. Aí todo mundo, não sei, eu também não sabia. Repete a pergunta para os nossos ouvintes também pensarem um pouquinho. Isso, boa ideia. Isso. Qual é a diferença entre a mulher baiana e a mulher carioca? Então assim, a gente vai pensar em N coisas, N fatores, né? E só que ele tinha dito, a resposta está na pergunta. Quando todo mundo desistiu e perguntou para ele, ele falou, a carioca nasce aonde? Cara, nessa hora eu falei, filho da mãe, como... E aí ele repete, eu falei que a resposta estava na pergunta e todo mundo riu, todo mundo gostou daquilo. No Rio. A diferença é essa, tipo, a carioca nasce no Rio de Janeiro, a baiana nasce na... Ele quebrou todo mundo. Até o André tá rindo, a ele não tá matou rindo a charada nem da resposta. Aí eu fiquei assim, e isso modificou a minha visão também para com pessoas às vezes assim, porque ele entregou, ele fez a gente rir, eu peguei R$5 e fui entregar para ele, e isso foi mais aleatório ainda nesse momento, porque eu peguei R$5 e dei na mão dele e falei, toma, você ganhou. Ele riu e jogou na mesa e foi embora. Acho que ele se sentiu tão... Caraca, eu provoquei uma reação nas pessoas e tal, que ele esqueceu que ele tava ali porque ele queria um cigarro. Ganhou R$5 e não ele nem aceitou. Toma aí. E saiu andando. E, velho, isso foi assim... Aí, isso fez ele... O que você aprendeu nessa situação? Então, tem um plot muito sinistro nisso. Foi inclusive no Bar da Cachaça, esse dia. Foi no... Academia da Cachaça. Bem ali, eu não sei se Bar da Cachaça, enfim. Ele foi de Bernadotte? De nome eu não lembro. Bom, não, mas tudo assim, bem. Eu pula queria essa, de lá. Pula essa. Eu fiz isso. Eu tinha chegado pra ele explicado, cara, entrega alguma coisa, faz alguma arte, qualquer coisa pra você ter o retorno merecido e tal. E ele foi embora, ele ficou contente, foi embora, continuei ali com o pessoal nesse dia. Uma semana depois, tô lá novamente, tava lotado, tinha muita gente, eu não lembro o que tava acontecendo, não sei se era pré-carnaval, eu sei que tava muito cheio. E eu andando, eu não tava nem fazendo a mágica, trabalhando não, mas eu tava indo lá pra trabalhar e passando entre as pessoas. Uma pessoa me puxou assim no meu ombro direito, de trás, e me deu um abraço. Só que eu não vi quem era. Então, assim, como eu frequentava muito, tinha gente que, o mágico, Misla, que não sei o quê. E, né, me cumprimentava. Então, eu achei que era só isso. Não, era o cara com cabide,
Juro pra você que parecia que ele entrou numa loja de roupa, pegou esse cabide e saiu andando. Assim, uma camisa linda, novinha, no cabide, assim. E ele falou, eu não lembrava ainda quem ele era, mas ele falou assim, tá vendo essa camisa aqui? Eu falei, sim. Ele, eu fiz o que você fez. Eu fui numa mesa, numa galera, e aí eu contei uma piada e o cara gostou tanto que ele me deu essa blusa. Obrigado. Não brinca. Obrigado pela ideia que você me deu. E sabe, nessa hora eu desabei. Nessa hora eu falei, velho, é isso. É isso. Eu tenho a possibilidade de ter a atenção das pessoas e passar uma mensagem. E isso é muito poderoso quando eu posso fazer isso para que outras pessoas façam bem para outras pessoas também. E, nossa, a partir daí, eu passei a ser mais paciente com isso. Eu passei a ser mais... Quando alguém chega... Eu fiquei emocionado mesmo, de verdade, assim. Eu fiquei agora. Foi um mindset, eu mudei a cabeça do cara para uma coisa benéfica para ele, que eu acho que ele não vai abandonar. Anos depois, inclusive, uns garotinhos até. Claro. Tio, vou fazer uma mágica assim. Eu ver na rua os garotinhos com um baralho ali, tentando fazer a mágica ali e tal, porque me viu fazendo. Assim, dei essa pilha, né? E eu gosto disso. Então, esse cara foi o primeiro. Eu não lembro o nome, eu não lembro, assim, nunca mais o vi. Então, depois dessa segunda vez que a gente se encontrou. Então, é gratificante para mim poder dar essa chama, dar esse start de... Gente, vamos se mexer, né? Vamos fazer, vamos correr atrás. Inclusive, eu tô até lembrando que tem uma pessoa do meu ciclo que eu tô há um tempo já. É uma coisa séria, de cabeça e tal, que eu já tô há um tempo. Se mexe, faz alguma coisa, você não pode ficar assim. Então, se tá assistindo aí, sabe que, assim, só que é difícil. A gente tenta pegar na mão, mas não dá também sempre para pegar na mão. Então, eu fico assim, meus dias às vezes fazendo todo tipo de caminho que eu posso para incentivar essa pessoa a agir de algum jeito, para tirar, você tem que sair dessa roubada, sabe? Você tem que se movimentar. E aí eu passei a fazer isso, passei a viajar de maluco mesmo, assim. Quando eu decidi, eu sou mágico, e eu sou mágico na rua, na noite, e peraí, eu preciso de um baralho, algumas moedas, às vezes um isqueiro, dependendo do que eu vou fazer, e pessoas. Será que em outros estados também tem? Aí eu falei, velho, vou ganhar o mundo, eu vou viajar. E foi assim do nada mesmo, eu tava voltando pra casa, passei ali na frente da rodoviária Novo Rio, né, o terminal que a gente tem aqui, e dentro do ônibus eu falei assim, nunca fui lá em São Paulo, vou lá. Brado, eu cheguei em casa, peguei uma mochila, 7 mudas de roupa e fui. Fui na rodoviária, não existia hoje em dia o aplicativo, a loja, o site. Não, fui na rodoviária, quanto é pra São Paulo? É tanto, paguei, fui. E é engraçado que eu tinha a passagem de ida, um dia de hotel, eu ainda nem conhecia o conceito de hostel, que tem hoje em dia, né? Que é mais barato, fica mais uma galera, é mais legal. E isso. E tudo que eu conhecia de São Paulo era o que eu ouvia dizer em reportagem, onde é muito movimentado, Rua Augusta. Então eu cheguei no hotel e falei, moça, vou pagar por hoje. Assim, na frente da rodoviária, lá em São Paulo, no Tietê. Desci. O primeiro que eu achei, era meio aleatório, assim. Aqui, tá bom. Quanto é? Tanto. Não, eu tenho dinheiro pra hoje e eu tenho aqui umas passagens de metrô, 1, 2 ou 3. Você sabe me dizer pra onde é a Rua Augusta? Aí... desse jeito. E aí ela explicou, não, você pega o metrô, a linha tal, baldeação tal, é rapidinho, chega lá. E aí continua-se a saga da mágica na rua à noite. Peguei o metrô, cheguei na Augusta, desci a Rua Augusta fazendo mágica em todos os bares. Augusta é parecido até com bem o parecido, Dias Ferreira, né, aqui no Leblon, porque é um bar do lado do outro. Nesse sentido, com isso né? Mas é mais diversificado, eu diria. Mais Lapa do que Dias. E aí eu desci a Rua Augusta fazendo mágica. Mais uma vez, estourei a meta, show de bola, virei à noite, fiz mágica, ganhei dinheiro, me diverti, paguei o próximo dia no hotel, de manhã, e eu fiquei nessa 3 meses, diretão, sem nem perceber. Eu gastei uma grana que eu não fazia ideia. 3 meses? 3 meses... Você chegou lá com dinheiro para um dia? Se você calcular aí, eu gastei mais ou menos uns 3 mil reais no mês, sem nem perceber, porque para mim era tranquilo o seguinte... Fiz a mágica, ganhei 300, a diária é 30 e poucos por dia.
pagava até o dia seguinte. Ia dar rolê em São Paulo, ia conhecer os lugares. Eu gosto de turistar também em outros estados. Comer, né? Comer, me alimentar, comprava roupa. E à noite fazia a mágica no ciclo. 3 meses. Aí quando eu cheguei a calcular quanto que deu pagando isso por 3 meses, eu falei, brother, nossa. Acho que dinheiro eu faço. Então, ok. Aí comecei a me sentir confiante e me garantir de por que não ir para outro estado, ir para outro, ir para outro. Então eu comecei a transitar assim. Então, às vezes eu tenho até uma dificuldade de época, de qual ano que foi. São Paulo eu lembro claramente, foi em 2015. Mas qual ano que foi, quando... Porque... Você estava começando, então, nessa história, né? Foi, porque nós estamos em 2024, tem 9 anos atrás. Foi começando. E eu tenho uma dificuldade de lembrar épocas, porque eu tenho a sensação de que o tempo que eu fiquei viajando por aí, e isso vai lá para uns 3 anos mais ou menos, que eu fiquei indo mesmo de lugar em lugar, gosto daqui, fico aqui um tempo, fui parar em Balneário Camboriú. Cita alguns lugares que você teve. Cara, lugares que eu gostei muito, assim, tem os que eu gosto, tem os que eu não gosto tanto, tem os que eu tenho medo de ir. Tenho medo, não medo de ir, é perigoso. Eu tenho receio de ir e não ganhar grana, assim. Porque quando eu conheço a galera desse lugar, aqui em São Paulo, no Rio, eu não ganho muito. Então eu fico pensando, pô, se eu for nesse estado, talvez eu também não ganhe, não consigo nem voltar pra casa. Dá um receio, assim, eu brinco até com a galera. Mas lugares que você foi e gostou? Se deu eu bem? gostei muito de Joinville. Eu sei que é muito contraditório, mas eu gostei muito de Joinville. Eu gostei muito de Balneário também. Camboriú. Foram lugares que eu curti o visual, eu curti a vibe da galera lá. É muito parecido com o Rio em alguns aspectos. E assim, pra lá de outros que tem uns que eu não lembro o nome, porque eu fui meio que no aleatório, no automático. Tô aqui. Então tem bairros, Búzios, amo Búzios demais. Que tá mais perto aqui da gente. Em Búzios eu fiquei acho que uns 4 meses diretão. Mas aí já hostel, já entendi. Então fiquei lá em Búzios. Fiz até uma mágica muito sinistra em Búzios, no mar, de preso, acorrentado e tal. Foi sinistro. Você ficou preso, acorrentado em Búzios? Já me acorrentarem, me jogarem na água e eu ter que me aquela soltar, mágica da corrente? Sempre fui muito inspirado nisso. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um intervalo. Vamos fazer o segundo bloco e você retoma você retoma falando um pouquinho do que você sabe do Houdini, né? Interessante. Um pouquinho e a gente depois continua na tua história, né, Geraldo? Vamos lá? Vamos botar uma música. Voltamos. ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com. Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Em meio ao caos da fumaça, de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. É feito estufa, é feito por cada um. Um mais um contra já são 2 a favor. A favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, Soa bem ao meu e ao seu ouvido. eu trago a música, É o que temos sempre oferecido. eu trago a música, Respiramos melhor o planeta e nós. eu trago a música. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu trago a música. Soa bem
ao meu e ao seu ouvido. É o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Efeito estufa é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, Soarei ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. eu trago a música. Respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música. Mundo sem tabaco, levante sua voz. Levante a sua voz. Levante a sua ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com. Então, estamos reiniciando o segundo bloco do programa Viva a Voz Saúde, deste 24 de fevereiro de 2024. O nosso convidado é um mágico, um ilusionista, Henrique Mislek. Então, nós estamos conversando hoje sobre magia, sobre ilusionismo e sobre a entrada e a história do nosso convidado dentro desse métier. E no final do primeiro bloco, en passant, surgiu o nome de um mágico que durante muitos anos ele foi muito badalado, né? Agora a gente tem falado menos nele, mas eu me lembro que ele era uma figura muito badalada. E eu queria que o Henrique falasse um pouquinho dele, o Houdini, né? Como é que é? Qual é a história do Houdini? Cara, vamos lá. O que a gente fala no meio mágico que eu sei sobre Harry Houdini, inclusive, eu acho muito legal que eu sou Henrique Mislek, que Henrique realmente é meu nome de batismo e tal. E tem um nome um pouquinho parecido com um cara que é muito inspirador, já acho bem bacana. Eu sei que ele, durante uma época, ele trabalhava muito com cadeados, trabalhava em fábrica mesmo, tipo, cadeados ele trabalhava em fábrica de cadeados, portas, essas coisas. Então é basicamente assim, claro que o cara vai entender como é que faz. Como abrir, eu perdi a chave de casa, eu chamo o quê? O chaveiro. Uhum. Então, o cadeado, ou você vai cortar o cadeado, se você perdeu a chave, você vai pedir para alguém abrir de algum jeito. Enfim, então ele era muito interessado nisso. Só que uma coisa que eu acho interessante sobre ele, não sei dizer o certo, inclusive, só para pontuar aqui, não sei se era pai ou mãe ou os dois, mas eu me lembro que alguém da família dele já não estava mais vivo. E ele sempre foi um cara muito cético. Cético no sentido de... As pessoas às vezes ficam com aquela ânsia de eu preciso falar com o espírito. Não quero entrar no meio religioso, mas eu quero dizer que tem gente que procura diversas maneiras de se comunicar com alguém que perdeu e tal. E o Houdini, ele era muito cético em relação a isso, do tipo, o cara é mágico, o cara sabe fazer mágica. Então ele chegava em algum grupo lá, em um lugar que, sei lá, o que talvez seria equivalente hoje em dia a búzios, talvez, ou cartas, né? E aí, não, eu quero falar com o meu ente querido e tal. Só que conforme a pessoa ia falando, eu vejo um amor, eu vejo um não sei o quê. Ele ia vendo assim, mas... E aí? Não tem o nome da pessoa? Não... Você tá falando umas coisas meio vagas, né? Então,
Não dá pra acreditar. E ele começou a acompanhar esses grupos, coisas assim acontecendo, e não descredibilizar, mas não gostar de ir. E aí surgiu o épico, décadas depois, obviamente, Uri Geller. Uri Geller, vocês devem lembrar. E entortava a colher. E ele dizia que ele tinha poderes sobrenaturais, porque isso é uma coisa interessante. Eu não me falo como, de verdade, como um cara místico. Eu não me vendo como eu tenho poderes místicos nem nada. É entretenimento. Sim. Então, assim, tem um segredo, tem uma linha, tem um caminho para eu fazer aquele ato que parecia impossível segundo os seus olhos. É só entretenimento. Mas o cara, tipo, o que é uma coisa que eu meio que admiro nessa postura de Eugene era essa coisa de, mano, não fale que você tem poderes. Não finja que você é realmente. Isso prejudica às vezes as pessoas. Por exemplo, Uri Geller fazia esse lance de entortar a colher e tal. Se ele fosse um mágico, um ilusionista, e deixasse isso claro, ok. Só que não, ele falava que ele foi estudado pela CIA. E que ninguém sabia dizer. E ele fez muito sucesso de fato. Fez. Deixa eu só falar uma coisa. Fala, Geraldo. Eu e meu pai vimos Uri Geller. Ao vivo? Passou na TV. Sim, passou na TV. Sempre. Foi no Jô. E aí ele... Mas era... Eu acho que era na Globo, eu acho. E aí Será ele falou que ia fazer o relógio funcionar. Isso! Nossa, E aí meu pai pegou um relógio que estava estragado. E quando ele fez o negócio, o relógio funcionou. Eita! Cara, isso faz I'm sorry, 40 eu não vou acreditar anos. nisso. Não, mas eu acho que... Ou teu pai te sacaneou. Não, mas realmente, eu conhecia aquele relógio. Mas também, o ser humano também, ele imbuído de alguma coisa... social, exatamente. Cara, é fogo. É esse ponto que é chegar, assim, eu sou ligado à evidência, mas eu achei interessante porque o grande rival do Uri Geller na época que ele explodiu foi um cara que infelizmente já nos deixou, tem acho que uns 3 anos, mas James Randi. James Randi era o Gene da geração do Uri Geller, que era o cara... James Randi foi mágico durante muitos anos e ele dividia exatamente esse paralelo que eu falei aqui. Se é entretenimento, ok, faça seu show, bem interessante. Agora, se você falar que é místico, comigo aqui não. E ele aloprava, ele tinha uma fundação com um cheque de $1 milhão para quem comprovasse poderes sobrenaturais. Sim. O cheque tá lá até hoje. Ninguém nunca conseguiu. Ele chamou o Uri Geller várias vezes, mas ele também não foi. Quem era um freio, um padre? O Padre Quevedo. Quevedo. Quebra Padre, meu dedo. Então, é isso. Padre Quevedo. Eu não sou da época do Padre Quevedo, mas a gente estuda e acompanha assim, né? E eu acho extremamente interessante isso. Cara, tipo, quebra meu dedo. Porque você é isso e aquilo. E, tipo, teve um lá que o cara falou que era enfim, coisa ruim, não sei o quê. Então quebra meu dedo. Bizarro. O James Randi era o equivalente ao Padre Quevedo nos Estados Unidos. Tinha a fundação, o cheque tá lá até hoje. Ninguém comprovou. Porque ele tinha uma pegada interessante. O Uri Geller tinha vários números diferentes de mágica, que obviamente eram truques de mágica. Por exemplo, você escreveu uma coisa num papel, e aí eu vou adivinhar, mas eu não posso ver. Então ele virava de costas, colocava as mãos assim, né? Assim, pra quem tá ouvindo, colocava as mãos fechando os olhos. Porém, aí o próprio James Randi uma vez questionou, se ele está fechando os olhos, pra que virar de costas? E aí falou, não, ele tá com 2 espelhos circulares nas palmas das mãos, que ele vira de costas para apontar esses espelhos pro que a pessoa escreveu, quando a pessoa mostrar pra câmera ou pra audiência, e assim ele vê, e aí ele revela. Então ele aloprava o Uri Geller porque ele ia nos programas que o Uri Geller iria, só que ele ia antes e preparava todo o caminho pra assim, se ele quiser fazer isso, não deixa ele fazer desse jeito, ok? Aí, assim, você não vai... fazia uma armação com a produção do exatamente, programa. você não vai enganar as pessoas. Era basicamente, James Randi era isso. E eu acho que é interessante as pessoas Como ele fazia entortar a colher?
Cara, é porque a gente tem uma colher aí agora. Eu não domino super essa técnica de fato, mas eu sei como funciona. Tem colher, garfo, Tem qualquer coisa. colher aí? Mas eu vou explicar. É uma técnica que no mundo da mágica nós chamamos de misdirection. Misdirection. É basicamente a técnica, inclusive, mais famosa para leigos na mágica, porque todo mundo acha que todas as mágicas têm a mesma fórmula, e não é verdade, né? Mas deixa eu perguntar uma coisa. O dentista, por exemplo, tem a mão forte. O mágico, ele tem uma mão... Ou não? Não necessariamente. Mexe com meus irmãos que vai ver se eu tenho a mão forte, não, de fato. Não, mas sim, aí é que tá. Tudo é jeito, sabe? É o jeito de fazer. Então, assim, é porque, de fato, a gente não tem aqui. Mas eu posso mostrar o objeto. Essa caneta não vai funcionar. Isso é uma ilusão de ótica, né, gente? Todo mundo já fez isso na escola. Parece que tá mole e tal, e na verdade não tá. Só que assim, aí você vai pegar lá o garfo ou a colher, e aí você, não sei o que, aqui você já... E depois, e conforme você se mexe, você tem um caminho pra apresentar aquilo daquele jeito. Porém, eu acho lindo, tem um amigo meu, inclusive, que ele faz isso de uma maneira que o metal parece água na mão dele. Ele tentou me ensinar, eu não tive paciência. Ele tentou me aperfeiçoar nisso, mas eu não tive tempo, paciência pra chegar naquele nível lá. Mas, nossa, ele faz na sua frente, pega o garfo, faz assim. Aí ele pega a pontinha um dente só do garfo e vai girando, e o dente gira assim, e é absurdo, é absurdo. E o garfo é um garfo? É um garfo, e é real de verdade, assim. Cai no Mundo, inclusive, é o nome dele. Foi no Calderola recentemente, tava até falando com ele que eu fui numa versão de Caldeirão, ele foi na outra. Eu fui na do Hulk, ele foi na do Mion. E, tipo, tem que parelhar, né? E, assim, é lindo. Só que é isso, são truques, são técnicas. Então, o que é defeituoso, que eu acho que é prejudicial, é ruim, porque eu já vivi situações e vi, e eu criei eu não sei de onde vem essa palavra, de qual estado que fala isso, mas eu meio que adotei pra mim de ranço, de falar assim... Comigo não, sabe? Não lida assim comigo falando de espíritos e coisas, porque uma vez em Curitiba, no Paraná, eu tava fazendo hipnose, inclusive hipnose é uma coisa que eu gosto de fazer, mas eu não gosto de fazer muito, porque a mágica vai depender só de mim. Eu sou bom na mágica, naquela mágica eu consigo fazer dar certo de algum jeito. Agora, hipnose já não, depende da pessoa também. Se a pessoa não se concentrar, se não se entregar, não vai acontecer uma situação hipnótica e não vai fazer sentido nem tentar. Então, eu tenho receio às vezes de fazer hipnose. Só que em Curitiba eu tenho uns colegas que fazem assim para treinar num calçadão que tem lá na prática de graça. Hipnose grátis, tem até o banner. Então, eles vão chamando, as pessoas param, ficam curiosas, eles fazem. Aí, o que aconteceu foi que eu tava sempre lá com eles também, também brincava junto, né? Ficava ali fazendo nada, enfim, só trabalhava à noite. E aí, uma vez estava ali todo mundo junto, a gente parou, sentou num banco para conversar e ficamos ali conversando durante um tempo. E conforme o tempo foi passando, eles foram cada um indo embora, menos eu. Só que chegou um rapaz que tirava cartas. Tirava, eu não sei, tarô, assim, essas coisas. E beleza, assim, era conhecido deles. Só deles, não meu, não conhecia o cara, mas comecei ali a trocar ideia com ele, fiquei ali junto com ele, conforme meus colegas foram embora, ficou só eu e o rapaz. Porém, existe um número de mágica chamado mentalismo, uma modalidade de mágica que chama mentalismo, que é a técnica de eu fazer você pensar que ou eu li a sua mente, ou eu influenciei a sua mente. Então são técnicas muito interessantes, assim, quem quiser depois dar uma estudada. Leitura fria, do tipo... por exemplo, você está com o celular e o caderno e a caneta tudo à sua direita. Então, obviamente, eu já imediatamente vou supor que você é destro. Coisas assim. E, conhecendo essas técnicas, eu não acho legal ver isso acontecer na minha frente, transformado em uma outra coisa, segundo essa pessoa. O que aconteceu foi que estávamos conversando sobre a vida. Chegou uma moça, coitada, que você olhava e via que ela estava angustiada. Ela estava angustiada e a pior parte, ela já conhecia esse cara. Então ela já chegou pro rapaz assim: ai, que bom te encontrar aqui. Você pode fazer pra mim de novo? Pode tirar pra mim de novo? E eu olhava pra ela e eu sentia aquela vibe já olhando pra moça e vendo que ela tava com uma angústia de alguma coisa. Aí ela: claro, minha querida, tudo bem, vamos. Mas e aí, fala pra mim, conversa comigo, como é que você tá? Assim,
nada contra. Só que ela tá entregue numa crença. Ele está fazendo perguntas de como está a vida dela e quais dúvidas ela tem. Ok. Porque até as pessoas que fazem seriamente, que acreditam que funciona e fazem, tiram para as pessoas, falam isso. Você fica com uma pergunta na sua cabeça, eu vou embaralhar as cartas, não sei exatamente como é, vou tirar e vou te dizer o que significa cada coisa. Ok. Só que na hora, vendo esse cara fazer, eu vi que aquilo era muito fora da curva do tipo. Ele não falava o nome de ninguém, ele não dava resposta nenhuma. Ele fazia só perguntas. Por exemplo, qual a pergunta que você tem? Ela falava, eu acho que o meu irmão tá envolvido com coisas erradas, não sei o quê, porque eu tô preocupada com ele. Aí ele, então tira 3 cartas. Ok, ela ia lá, tirava 3 cartas. Aí as 3 cartas, eu não lembro agora quais eram, mas ele fala, isso aqui significa que... E perceba o detalhe, ele fala, isso aqui significa que, bom, seu irmão é uma pessoa que você ama, e pode ser que ele esteja, mas também pode ser que ele não esteja. É sempre assim. Sim. Todas as cartas eram ambíguas. Todos os significados eram ambíguos. E em nenhuma das cartas, ou do que ele interpretou de tudo, ele falou, sim, ele tá envolvido com alguma coisa X. Tome cuidado. Não existe isso desse jeito. Então, eu não atrapalhei, eu deixei o cara fazer o que ele estava fazendo. Ela acredita porque ela quer acreditar, então ela tá entregue aquilo. Só não achei legal, eu não achei legal. Isso foi pago. Foi pago no final. No final, então e tal. Então, assim, eu vejo diferente. Eu chegar e fazer mágica e interpretar como um cara místico durante este show é uma coisa. Agora, eu influenciar na vida das pessoas, dizendo que uma coisa significou tal coisa, então tem que fazer isso ou fazer aquilo, eu não acho que... Eu não acho correto. Eu não acho que eu me veria nessa posição. Foram muitas vezes, seguidas. Eram 3, 4 perguntas, a menina perguntava, ele não respondia. Ele falava para ela tirar 3 cartas. Dizia que isso significava isso, que significava isso, que significava isso, que talvez fosse, mas também talvez não fosse. E tudo era igual. E eu ficava, mano, não me convence, você não vai me convencer de nada. Então eu tenho essa inspiração no James Randi, que é o coroa que a gente tava falando, por isso. Cara, ele existia pra desmistificar uma coisa que às vezes prejudica as pessoas. E por este prejudicar... Vamos voltar. Eu te fiz uma pergunta no início desse segundo bloco, mas eu acho que eu acabei te cortando, como eu faço sempre. E a resposta... Quem tem que cortar sou eu que corto pessoas no meio, separo junto. Nós estamos falando de Houdini, e você estava falando que ele começou lá atrás, trabalhando com cadeados e tal, mas depois ele se glorificou com a história de ser acorrentado e jogado no mar, não é isso? Isso. E aí, chegou um momento que a mágica deu errado, o que houve? É muito interessante. É difícil explicar isso assim claramente. É muito interessante o jeito que todo mundo acha que foi e o jeito que realmente aconteceu. Tá. Tem pessoas que falam que ele não se soltou, ele não conseguiu se soltar e aí ele foi superado pela própria mágica dele por causa disso, etc. E também há pessoas que digam que não, ele não morreu afogado. Não morreu afogado. O que acontece é que, como ilusionista, isso acontece muito, inclusive, você sempre é desafiado. E isso é muito real. Eu já tenho uma abordagem mais... soft, mais light com isso. Não só light, como provocativa também. Eu acho divertido. Quando eu faço uma mágica, a pessoa fala, eu acho que eu vi. Eu falo, quer ver que tu não viu? Você acha mesmo? E aí eu jogo outra mágica em cima, mais uma camada vai irritar de uma certa forma aquela pessoa, mas na verdade é o oposto. Tipo, a pessoa... Porque tem gente que é muito, muito lógica. Então, quanto mais não entende, mais me odeia. E aí fica um sentimento ambíguo muito gostoso, assim, de brincar, enfim. E o que a gente sabe é que ele foi desafiado antes do dia de apresentar isso, de entrar na água e tal. Alguém desafiou ele a dar socos no estômago pra ver se ele aguentava. Uma coisa assim. Então, só que infelizmente ele primeiro, que ele topou, né?
E infelizmente ele foi... Bom, deu uma complicada ali, ficou debilitado e tava há dias ou um dia antes, se eu não me engano. Não Tem um filme, né? Tem essa vários, cena no filme. filmes, Ele tomando soco na E ele barriga. tava antes de fazer esse grande número. Então, basicamente, é aquela coisa assim, eu posso arrebentar com seu pulmão batendo nele? E no dia seguinte você precisa disso para fôlego. Então, assim, eu não me lembro agora exatamente se foi dentro d'água, que ele de fato se afogou mesmo, ou se ele até saiu, mas aí acabou indo pro hospital, alguma coisa do tipo. Mas, assim, ele é lembrado como uma lenda até hoje, por todos os outros sucessos. Sim. Não por um fracasso que... Não foi também um fracasso, né? O cara foi se desafiando até chegar no máximo que ele podia. Quando você fez a mágica aqui da carta, ficou perfeita. Você, às vezes, você falou, em algum momento do primeiro bloco também, você falou em treinamento. Assim, quando você começou, dava errado? Teve casos assim, aí ficar aquele, deu errado. É difícil dizer, porque... Não lembra de erros? Não. Jamais, gente, longe de mim, não vou falar, nunca errei. Já aconteceu de ter uma coisa específica que eu tenho que, sabe, abrir as mãos. Tá bom, beleza. Não vai rolar. Por exemplo, eu vou fazer uma mágica, o cara tá, sei lá, muito bêbado. E aí tá muito, muito bêbado na hora, e eu não quero fazer com ele, porque eu vejo que ele não tá legal, mas aí ele pega a carta, joga pra cima, joga pra baixo, aí molha, e aí não vai funcionar. E mesmo que dê certo, ele pode mentir também. Não era. Então é muito injusto, assim, eu não gosto disso. Mas você trabalhando na noite... Mas é risco, né? eu aprendi um caminho. Isso foi muito meu, assim. Porque às vezes as pessoas me perguntam muito isso. Você teve um tutor, um mentor, alguém da sua família é mágico? Não, é gosto meu. E como eu falei, desenho também, escrever roteiro também, tudo autodidata, né? Tudo que eu sempre gostei, cresceu junto comigo, eu fui me aperfeiçoando, enfim, aí. E aí eu aprendi uma coisa, peraí, eu não digo como a mágica termina, eu não digo qual é o final dela, certo? Eu fui aprendendo isso no meio do caminho, fazendo mesmo, na prática. Então, como você sabe que deu errado? Eu não falo como vai acabar, eu não tô falando, vou pegar este copo, virar a água desse lado e aí vai aparecer. Não, eu não tô dizendo. Até porque em muitos números de mágica, sim, existe a técnica do distrair. Então, você vai pegar um objeto e eu não disse que assumi, né? Eu só fiz. É a surpresa. É igual um filme. Tipo, você não chega pra ver um filme sabendo o final. Coisas assim. Então, quando eu sou desafiado, por exemplo, as pessoas fazem assim... então faz isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não faz nenhum sentido. Você escolher o que eu vou fazer. É igual você entrar no cinema e escolher como o filme vai ser. É diferente. A única diferença que tem de um filme para o que você tá vendo ao vivo é que você vai interagir também. Sim. Só que eu comando. Isso acontece assim. E é horrível, tá, gente? Vocês estão assistindo. Vocês veem mágica ao vivo. Alguém vai apresentar a mágica para vocês. De coração. Deixa o artista guiar. Vou explicar por quê. Eu chego às vezes e eu planejei aquele boom muito, sabe, muito legalzão, assim. Aí, claro, é o grande finale. Aí eu chego, faço uma, outra, a galera vai animando mais ainda. Aí na hora de eu fazer o grande finale, eu falo pro cidadão, ou pra cidadã, tipo, independente de quem for. Escolhe uma carta, assina ela e coloca no baralho, vou virar de costas, não vou ver, etc e tal. Aí a pessoa acha engraçado, agora eu vou pegar ele. Aí ou não faz, ou faz, mas esconde, ou só resolve falar que não era, ou mentir, ou pega uma, mostra para as pessoas e pega depois outra, ou às vezes, isso é uma coisa muito louca, pega quase metade do meu baralho achando que eu não vou perceber. É sério, eu sou acostumado a estar tanto tempo com cartas na mão, assim, para apresentar, faltar uma, que se faltar 3, assim, 3, 4, eu já sinto diferença. Então eu sei que tá faltando. E aí eles se acham espertos, eles pegam, tipo, isso aqui, assim, ó.
pra esconder no bolso, e aí me devolve o baralho, e eu pego assim e falo, eu já falando, devolve. Não vai rolar. Me dá aqui, devolve. Por quê? Eu planejei uma coisa épica. Só que o cara não pegou a carta, o cara não assinou, o cara não entrou na brincadeira. Aí vamos Aliás, supor, o termo é esse, entrar na brincadeira. aí vamos supor, talvez dentro daquela lâmpada tivesse a carta que... E aí ele ia fazer direitinho, todo mundo ia curtir, e é uma coisa que as pessoas às vezes não percebem. A mágica não é só pra você, é pra todo mundo que tá com você também. Então se você acabar sendo o chatão, você vai esticar uma coisa que não precisava, porque o artista preparou o timing legal para aquilo acontecer, e você vai deixar chato para os seus amigos também. Então, assim, deixa o artista conduzir. Beleza, alguns são mais rápidos, outros são mais lentos. Eu tenho colegas mágicos que um é mais rápido, o outro é mais lento. Tenho o meu colega, o Keller, ele, quando a gente se conheceu, muitos anos atrás, Lucas Keller, ele era... Eu falava assim para ele, bom, eu já estava há mais tempo na mágica, então... eu já tinha uma certa experiência, um pouquinho a mais, no sentido de ele fazia as coisas muito rápido. E eu falava, a gente se conheceu em São Paulo, eu falava isso pra ele, Lucas, cara, quanto mais minucioso e mais gesticuloso for o movimento do que você vai fazer, mais legal. Agora imagina você pegar não sei o que, e abaixar a mão assim rápido, aí sumiu, e... A primeiro argumento da galera, quando acabar, o que ele fizer o cara é rápido, hein? Isso é muito rápido. E aí eu falava pra ele, brother, isso não é um elogio legal. Legal é o cara falar assim, pode até achar que você é rápido, só que sabe aquela coisa de você, tipo, tá aqui meu braço e tal, foi, voltou, você nem viu? Sabe? Parecer rápido assim é legal, é interessante. Agora, parecer que você tá se mexendo igual uma máquina, e é por isso que o olho não acompanha, eu não acho bacana, eu não acho interessante. E por que a gente estava nisso agora? Nossa, primeira vez que eu abandonei o ponto aqui. Tá, lembrei. Você perguntou se já deu errado. Vai dar errado da seguinte forma. Preparei ali, dentro daquela lâmpada, tem uma carta. Aí eu começo no script que eu planejei na minha cabeça. Alexandre, escolhe uma carta. Aí, Alexandre, escolhe. Guarda no paletó, sei lá. Como é que eu vou... Não dá. Então você acabou de mudar um final muito legal. E eu vou dar um final novo que ninguém vai perceber que eu tô alterando o meio do caminho para o final ser diferente. Então, assim, o que eu falo, reflita eu trouxe o melhor que eu tinha para você ver. Se você deixar eu te conduzir a isso, vai ser muito mais legal do que a gente ficar num desafio um com o outro. E aí as pessoas podem alterar o caminho de alguns números de mágica diversas vezes sem fazer a menor ideia. E aquela situação que você vai fazer uma mágica numa festa de criança e tem sempre uma criança que quer desafiar o mágico, e levanta e vai para trás do mágico, e mexe na caixa do mágico, e o coelho está escondido. Eu adoro. Se vocês olharem no meu Instagram, vocês vão ver, tem um monte de foto com as crianças mexendo no meu chapéu. Do nada, tô ali fazendo a mágica pro Felipe, e o Felipe tá aqui na mágica, mas aí vem o Rafael e vai lá e puxa meu chapéu, porque ele vai ser engraçado. Tio, deixa eu ver aí, tira o chapéu e mexe, não sei o quê. Cara... Tu tem criação de coelho em casa ou não? Você faz mágica com coelho? Gente, boa, né? Absolutamente... Coelho, pombo. Nada envolvendo animais. Assim. Nada, que bom. Não, porque... É como os circos, né? Que pararam com animais. Pode deixar aqui o chapéu, né? Pode. Tá legal aqui, porque meu cabelo acho que... Eu tenho receio de usar animais, porque, obviamente, tem muitos números de mágica que... Eu não acho que eu gostaria de estar preso numa coisinha minúscula para um momento e, sei lá, cortar as asas, talvez, porque acontece às vezes, né? Então, é meio... Tem gente que faz, que cuida bem dos bichinhos, inclusive. Tem gente que tem o próprio pet. Tem um mágico nos Estados Unidos, não lembro o nome agora, que ele tem um ratinho. E é muito legal a apresentação dele. Ele pega uma coisa, tipo um ovo, e aí ele vai, transforma, e sai o ratinho, ele faz assim. É impressionante. E ele é bem assim, também no meu estilo, assim, na minha vibe mais místico e tal. Tipo, é bem bacana. Só que, primeiro, eu tenho muito receio desses bichos me morderem. Não quero arriscar. Segundo, eu tenho muita pena, às vezes, do modo como é tratado, do modo como é criado. Então, e também eu não tenho dinheiro. Foi como
Geraldo. O Geraldo perguntou, mano, eu não tenho onde guardar coelho. Eu quero ter um gato, já tem um tempão que eu tô querendo ter um gato, que eu já tive um gato que eu era apaixonado por ele, já tive o que eu falei. Inclusive, se minha mãe estiver assistindo aqui, ela vai lembrar do Negão, Saddam. O cachorro dele é igualzinho, Saddam, tipo, idêntico. Capitão Milagre. E, assim, eu sempre gostei de bicho, né? E eu tinha um gatinho que, nossa, ele era igual cachorro, era bizarro. O gato que se comportava como cachorro comigo. Eu saía, eu não gostava dele estar na rua, porque ele era novo. Então, vai brigar, vai se machucar, né? E o nome Shazam, obviamente, um gato preto, de um mágico, tem que se chamar Shazam, né? E aí, às vezes, quando eu morava em São Paulo, eu tava chegando em casa, assim, subi na rua, e eu via ele no meio ali, assim. Ele me via muito de longe. Ele subia por trás dos carros, correndo, e entrava dentro de casa e parava como se ele nunca tivesse saído de lá. Tipo assim, porque ele sabia que eu brigava, não pode ir pra rua, tipo, enfim, infelizmente... Vem cá. Você deu consultoria pro cinema também. Conta essa história. Nossa, como é que foi? Coisas da vida, né? Coisas da vida, isso aconteceu. Isso também me ensinou muita coisa. Me ensinou realmente muita coisa. Eu sou fascinado por cinema desde que eu me entendo por gente, assim, também. Sabe aqueles Não truques? deixa de ser uma forma de magia, né? Não, demais. E, inclusive, isso é muito interessante. Gente, isso é muito louco. Peraí, deixa eu ver. Antes. Tá. O cinema se originou do ilusionismo. Sim. E isso eu acho fascinante. Fascinante, porque o trabalho que o cara tinha era um ilusionista que ele queria trazer uma cara nova para o show dele e tal. Então, vocês vão pesquisar aí depois, vocês vão ver. Fazer aquelas ilusões com o filme sobreposto um no outro, pra ele estar numa cadeira e sair, colocar na outra, e são incríveis, bem antigo, obviamente, preto e branco, bem pixeladão lá, né? Pixeladão que nem era pixel, era analógico, mas bem com aquelas chiadas, aquelas marquinhas de filme, de rolo de filme. Só que assim, o cara pegava e arrancava a própria cabeça, a gente achava aqui do lado, e andava assim, voltava e se multiplicava em 2. E isso a gente tá falando de 1900 bolinha, né? Então, assim, era impressionante. E aí veio o cinema, começaram a fazer coisas mais longas, começaram a contar histórias, depois começaram a colocar áudio, enfim. Desde que me entendo por gente, eu amo cinema. Eu amo o por trás das coisas. Quando eu cheguei, vocês viram que eu falei, acabou que eu nem tirei de perto ali. Mas, assim, eu amo isso. A estrutura que tem por trás, o como que é com a câmera ligada e o como que é com a câmera desligada. Então tem muito filme que eu gosto muito, eu adoro ver os bastidores para saber como os atores interagem entre eles fora de cena, se eles são realmente amigos, se às vezes se odeiam, né? Tipo, eu fico curioso assim, essas coisas. E eu tava em São Paulo, fui parar no Galeria Futuro. Tava em São Paulo, na Rua Augusta. Tava na Augusta, inclusive. E eu tenho uma coisa muito, muito engraçada, assim, da minha própria personalidade, que é o seguinte. Tem um dia que eu tô meio bolado, assim, com a vida, meio desanimado, sei lá, eu compro uma camiseta nova. E eu juro pra você, eu fico ótimo. É sério, tipo, eu vou numa loja, compro uma camiseta nova. E não precisa ser uma camiseta cara. Não, é o que eu acho legal. E eu saio vestido com ela e eu já... às vezes eu saio vestido, eu entro na loja... Vamos supor que eu tô com uma camisa mais fina ou não tá muito calor, porque no São Paulo não é tão quente como a gente passa aqui no Rio, né? E aí eu compro uma que eu vou vestir por cima mesmo. E compro e visto, paguei, tá aqui e tal. Já sai melhor. E eu já saio, eu vou fazer mágicas, né? Enfim, tava na fila de uma loja, fala o nome, né? Tava na fila de uma loja de roupas. E aí um rapaz parou atrás de mim, tem até foto no meu Instagram, assim, eu com uma almofada de emoji, assim, tipo, mostrando e tal. Foi o dia que eu comprei porque eu tenho algumas peças de roupa que eu considero meus uniformes, assim. Por exemplo, obviamente essa, que tem o meu nome, então é o que eu mais gosto de usar pra fazer mágica e tal. E aí, na fila, conversa de fila de loja, de departamento. Conversa de roupas, no caso. Conversando com o cara, ele falou, eu sou diretor de cinema e não sei o quê. Eu falei, cara, eu amo cinema, não sei o que lá. Mas assim, não passou daquilo. Trocamos contato, ele me seguiu no Instagram. Aí você disse que era mágico. Eu disse que era mágica. Até fiz mágica pra eu mesmo passar o tempo. Às vezes eu faço mágica porque eu quero, porque eu tô entediado. Aí eu paro numa galera pra fazer mágica. E aí, quando
a gente trocou contato, nos despedimos, paguei a camisa, tal, fomos embora, enfim. Um ano depois, olha que loucura. Toca o telefone. Um ano depois? Um ano depois. Um encontro numa loja. Tudo bem, Mislick? Sim, tudo bem e tal. Você lembra de mim? Cara, sinceramente, não sei, porque... Não, lá na C&A e tal, eu te falei que eu trabalhava... Então, a gente tá com um projeto agora, que é um filme. E assim, nem sabia que precisava disso, nem nada, mas a gente, como vai ter um ator que ele vai interpretar um mágico no filme, a gente precisa que você dê consultoria para ensinar, né, movimentos e truques, e, enfim. Quem é? Ailton Graça. Eu falei, opa, oi? Que dia? já foi assim, não, você topa, não topa, não topa. E o que aconteceu de bizarro? Eu era muito fã de um diretor de cinema, por ele, segundo a minha perspectiva, ter revolucionado, teve um antes e um depois dele, na minha opinião, sobre o conceito visual dos filmes nacionais. Nosso cinema tem muito material muito bom, obviamente memoráveis, só que eu, como adolescente, eu gostava dos filmes hollywoodianos também gostava dos nacionais, e eu vi uma discrepância. Tô falando de efeitos visuais, gráficos, de CGI, de computação gráfica bem maçante, assim, bem legal. Enfim, o nome do filme era Galeria Futuro. Fui lá, encontro na Paris Filmes e tal, com um elenco, com o Ailton no caso, e o diretor, Fernando Sanches, e tava até o dramaturgo também. E assim, ele quando eu conheci pessoalmente foi até legal, porque... Cara, eu não esperava o estilo que ele tem, assim, sem conhecer ele fora de cena. Eu não esperava, assim, o cara mega estiloso, óculos escuros, chapéuzinho. Enfim, conversamos, treinamos durante alguns dias, né? Ensinei algumas mágicas pro Ailton. Quando o filme foi ser lançado, e só nessa hora, olha que loucura, só nessa hora, quando tava pra lançar, eu ia na pré-estreia, né? Com o elenco. Foi até que foi num shopping aqui pela Gávea, se eu não me engano. A pré. Aí eu vi um nome lá. Falei, ué. Então, pera, são 2 diretores. E esse aqui é outro diretor? Eu tô trabalhando num filme de um diretor que eu sou muito fã dele de muito tempo e não sabia disso. Porque o que aconteceu? Eles chegaram a explicar antes de começar o filme, até ele falou que ele meio que começou o projeto, tava ali pra fazer e tal, só que aí ele pegou outro job, então ele precisou do amigo pra fazerem juntos, então quem ficou mais à frente... quem ficou mais à frente foi o diretor que eu conheci no primeiro dia mesmo, o Fernando Sanches, e ok. Então eu só fui saber que também era o filme de Afonso Poyart, que é o diretor de Dois Coelhos, que é um filme pra mim maravilhoso em roteiro, visual e... Enfim, é extremamente divertido também, sem falar no plot que tem, é incrível. Afonso Poyart. Acho que ele fez o Ilha de Ferro, na época ele até falou que como ele pegou o Ilha de Ferro, ele não ia dar conta, então ele precisava de ajuda e tal. Enfim. E o Ailton foi um bom aluno? Cara, Ailton foi Graça? Assim, eu ensinei movimentos, eu não cheguei a ensinar exatamente como fazer, porque cinema não precisava tanto ensinar isso. Mas tem lá no Insta, a gente... treinando assim movimentos. Teve uma coisa que eu fiz aqui que virou uma carta assim, tem até vídeo lá a gente fazendo junto. Ele foi nesse sentido, foi um ótimo aluno, sim. E o nome do filme é Galeria Futuro. Galeria Futuro, assistam. Gente, eu não tô no filme, tá? Só pra vocês entenderem. Talvez se um dia, aliás, fica a ideia aqui. Quiserem fazer aquelas versões dos filmes quando você faz o Origins, né? Tem o Wolverine e tem o X-Men Origins, então. Tá disponível. Eu posso ser o mágico quando ele era jovem, talvez. Aí eu mesmo faço. E no Faustão? O que você foi fazer no Faustão? Não, foi no Faustão não, foi no Caldeirão. Hulk. Foi no Hulk. Foi fazer mágica mesmo, assim. E foi outra coisa do nada. Do absoluto nada. Enfim, eu já cansei de conhecer gente toda noite da minha vida, praticamente. Claro. Que vai falar assim, cara, você é muito bom, eu quero o seu contato, porque eu vou te colocar em tal lugar, porque você tem que... No início você achava nossa, que... é muito. Chega num nível que você vai falar, mano, se eu tivesse ido pra tudo que é lugar que me falaram que amanhã eu ia estar... Eu não precisava estar no Brasil. Eu acho que, sei lá, eu ia
comprar o iate do Neymar. mais ou menos isso. Então, assim, não, tudo bem, né? É à noite, às vezes as pessoas esquecem. Animadas, então tá ali bebendo, né? tá animado, tá agitado. Só que assim... E agradecido a você, né? Porque a sua apresentação é uma coisa interessante. Obrigado. Não só você tem um talento, mas o que você faz que as pessoas se sintam melhores, né? Eu não sei se você já assistiu Mágica e é isso que você eu já... amo assistir não é? Mágica. Eu amo assistir Mágica. Você viu um fenômeno daquele... aliás, falar nisso, cadê aquela carteira que eu queria pegar o seu... Eu queria Meu pegar contato, o né? seu contato. Tá aí na carteira. Só tomar um cuidado porque eu tô com... Oh. Eu tô devendo o banco já tem 10 anos. Aí, cara, é terrível. Enfim, eu vou pagar, tá, gente? Eu vou pagar. Como eu não paguei ainda, eles instalaram. Não sei se mecanismo. fizeram alguma coisa pro meu dinheiro pegar fogo. Queimou já. Já foi. Já. Mas isso, quando ele pega essa carteira nas mesas, é muito legal. Porque do nada aparece. Eu vou fazer a thumbnail do vídeo. E qual é a justificativa que você usa quando você está na mesa assim com as pessoas? Qual é o pretexto que você usa? Pode falar aqui. Depende, ó. Primeiro eu uso o isqueiro. Esse é um jeito muito, eu diria, cirúrgico de chegar. Cirúrgico. Não sou deselegante a ponto de estar muito perto das pessoas. Obviamente, tudo isso vai desenvolvendo na prática. E também não muito longe para não me ouvir. Então, oi gente, tudo bem? Vocês podem me emprestar o isqueiro? Isso aqui é maravilhoso. A pessoa te dá... olha, que estranho, né? Aí você já começa. E assim, acontece, tá? Tem gente que... Pô, irmão, você vai acender ou não? já toma na minha mão às vezes. Não, calma aí. Aí eu tenho que tenho que me entregar e falar, não, eu sou mágico, ó, posso... Alguns, não, então vai, mágica, gosto de mágica, faz aí. Ou então, não, quer mágica? Não, mágica fala meia dúzia de palavras bonitas e pra mim... E é engraçado porque públicos e idades são diferentes. Às vezes quem tem muito mais idade do que eu é assim... Isso daí lá onde eu trabalhava, lá o cara vendia lá, para com isso. E eu fico pensando, cara, tu acha que não evoluiu até hoje? E é engraçado, porque eu adoro essa provocação que quando o cara fala pra mim, eu já vi de tudo. Eu falo, eu tô aqui. Tu não viu de tudo. A primeira vez que você tá me vendo. E eu quero que no final você me diga que você já viu de tudo mesmo. Então eu adoro isso. A parte do filme, maior orgulho da minha vida em relação a cinema, por enquanto, porque eu quero muito produzir uma série que eu tô já na tentativa já tem um tempo. Falta patrocínio e dá tempo de filmar, mas assim, tem toda uma história muito legal. Quem já leu o roteiro, pelo menos, tô elogiando até agora. Minha mãe. Brincadeira, não. Tipo, muitas pessoas já leram e já me falaram. Sobe os créditos, o filme acaba. Consultor de mágicas, Henrique Bislick. Que gratificante pra mim, do tipo, uau. Minha estreia no cinema foi meu nome no filme, e mesmo assim eu tô feliz pra caramba com isso, porque, nossa. E também, não só por isso, eu conheci Fernando Sanches, conheci Luciana Paes. O Afonso, acabou um amor de mal, pessoa. Mas o Afonso foi um cumprimento, foi uma... Não sei se eu posso falar isso aqui, mas foi uma babação que eu fiquei com ele. Eu falei, cara, obrigado pelos meus coelhos. Esse filme é muito bom e eu gosto muito desde criança, revelei a idade dele um pouco. Eu era meio novinho mesmo quando lançou. Acho que tive uns 2 coelhos. 14 anos, 2 coelhos. É muito bom. Tem um elenco também incrível, enfim. É um filme muito bom. Duas dicas de filme, né? Galeria Futuro e 2 coelhos. Vamos ver se a gente localiza isso e põe uma indicação na reedição do filme. Please. O seu você Instagram? já falou aqui, mas no Instagram de novo. Instagram é M-I-S... é o nome, né? L-E-C. É Mislick. @Mislick, já Isso. chega lá. O canal, e aí é só colocar underline depois dessa palavra, que aí fica mais fácil de achar, porque tá underline ilusionista, então vocês vão achar mais fácil. Mislick Ilusionista. _ ilusionista. Exatamente. E o canal no YouTube? O canal no YouTube é Mislick TV, tudo junto, tá, gente? Tudo junto.
E aí, bom, tem bastante mágica lá também. Eu trabalho meu canal do YouTube com diferenças em relação ao Instagram, tá? No YouTube eu trabalho os vídeos de mágica como uma coisa episódica. Então tem um início, meio e fim, tem uma edição, tem... É tudo bem trabalhado. Tem como se fosse um vlog que vira um passeio, e aí durante isso tem umas mágicas. Bem diferente. Tá. Quer deixar algum telefone, eventualmente, alguém queira fazer um contato com você para... Não, telefone não, porque... de um filme ao vivo logo agora, sem ser consultor. Querendo falar comigo direto no Instagram. No Instagram. Então tá bom. Ou no Facebook também, mas é mais fácil ver no DM no Instagram ou por e-mail, obviamente. Qual é o nome no Facebook mesmo? Facebook Henrique Mislek. Henrique Mislek, tudo junto? Não, no Facebook é separado. É separado. Henrique com H, Mislek. Lembrando que Mislek se escreve M-I-S-L-S-C. Exatamente. O Mislek, foi um prazer imenso ter você aqui peraí, hoje. o Merchan, lembrei agora. Gente, não se entreguem à ideia de que não podem aprender mágica. Vai lá na bio do meu Instagram, tá lá. Você vai ter um contato meu direto para falar comigo, para tirar dúvidas e também aprender. Dependendo da idade que você tiver, tá ali entre de 10 a 90 anos. 90. Quer aprender mágicas Mas com incríveis? 95 não pode? Eu acho que eu já aconselho, depende. Aí depende muito, porque... Olha treino. só, foi um prazer. Passou rápido a beça aqui. Eu sabia, eu te foi um prazer. Eu fiquei embevecido com o tema, porque, como eu falei logo no início do programa, eu sempre quis ser mágico, né? E sempre me encantou assistir apresentações de mágicos. Antigamente tinha mais, era mais frequente você ver isso. E né? uma coisa, tem muito poucas mágicas mulheres também. Muito poucas. Eu, particularmente, não me lembro de nenhuma. Eu acho bem pouco, assim. Eu acho que deveria Tá aí, um convite às mulheres que vão na Bia, no Insta do Mislek, e pode fazer mágica para as amigas, para os filhos em festas, e até profissionalmente também. Se quiser, né? Enfim. Então, Geraldo, muito obrigado aí por esse sábado aí conosco. Os ouvintes, divulguem, por favor. Divulguem. Galera, por favor, vai compartilhando aí no Facebook também, hein? Todo mundo do meu Face que tá vendo aí, por favor. Um grande abraço. Até o próximo sábado.